Retornando à programação do Absolar Meeting Centro-Oeste, convido para subir ao palco o conselheiro da Absolar, Guilherme Susteras. Susteras é engenheiro eletricista e mestre em engenharia elétrica pela Escola Politécnica da USP, pós-graduado em economia pela London School of Economics e doutor em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Possui mais de 20 anos de experiência no setor elétrico, tendo atuado em cargos na área de regulação e planejamento de empresas, como Duke Energy, National Grid e Renova Energia, além de ter gerido mais de uma dezena de projetos estratégicos nas principais empresas de energia do Brasil. Em sua passagem pela Roland Berg Strategy Consultants, é sócio-diretor também da SunMob desde 2016 e conselheiro da Absolar desde 2020. Convido também o Head Comercial de Solar do Banco BV, Wilson Zafani. O Wilson tem experiência de 26 anos no mercado financeiro, com atuação voltada ao segmento de varejo e com passagens em grandes instituições, como a ABN AMRO Bank, Banco Santander e hoje no Banco BV, como Head Comercial de Solar. Ele é formado em Administração de Empresas pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, é pós-graduado em Marketing e tem especialização em dados pela University of Cambridge. Convido também ao palco o engenheiro e coordenador comercial da Solar Group, William Marques. William é engenheiro mecânico com pós-graduação em energias renováveis e MBA em gestão comercial. Com cerca de 20 anos de experiência, atuou na área de manutenção e projetos mecânicos de fluidos. Há 6 anos na Solar Group, coordena o suporte técnico em pré- e pós-vendas, além de gerenciar grandes contas no setor solar. Convido agora o especialista de produtos do time de engenharia e pré-vendas da Sangral, Daniel Melo. O Daniel é formado em engenharia de energia pela Universidade Federal do ABC. Na Sangral, empresa em que atua desde 2020, integra o time de engenharia e pré-vendas focada em inversores fotovoltaicos para sistemas residenciais, comerciais e industriais. Então, muito obrigado pela presença, podem sentar. E passo agora a palavra ao Susteras, conselheiro da Absolar, mas antes, vamos assistir a mais 2 recados dos nossos parceiros. Nossa história começa em 1994 no setor de alumínio com uma visão clara: ouvir as necessidades do mercado, conhecer as oportunidades e transformá-las na diferença que podemos causar na vida das pessoas. Com 9 produtos patenteados e com capacidade produtiva de 1.200 toneladas por mês, cumprimos os desafios únicos dos telhados e solos brasileiros. Solar Group, o alicerce da sua transição para a energia solar. Perfecting even the smallest details in the pursuit of excellence. We endeavor to increase our merit, to be more reliable, more efficient, and create prosperity. Excellent and open-minded, innovative and respectful, and customer first. Só uma correção, falei o nome da empresa Sangral, mas corrigindo é Sangro. Desculpa, bom debate. Obrigado, boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos ao painel, que eu espero que seja o melhor painel da Absolar Meeting. Então, a responsabilidade está com vocês agora.
Meu papel aqui é muito mais de mediação, mas eu queria trazer algumas coisinhas, alguns slides aqui, só para ir aquecendo o debate e mostrar um pouco onde é que a gente, do Grupo de Trabalho de Geração Distribuída aqui da Besolar, está focando as nossas prioridades para esse ano, contar um pouco de contexto. Então, vamos lá. Uma das coisas que a gente mais defende no nosso ramo de geração distribuída é justamente a flexibilidade das aplicações de geração distribuída. Desde sistemas de grande porte, industriais, até aplicações residenciais, inclusive em conjuntos residenciais de baixa renda. É um programa, aliás, foi uma grande vitória da Besolar, a inclusão da AGD no Minha Casa Minha Vida, mostrando o poder democratizador que a geração própria de energia tem. E agora, já olhando um pouco para tendências do futuro, com a eletrificação das frotas, a gente tem visto cada vez mais a aplicação de carports, como a última foto ali do canto inferior direito, que é um mecanismo absolutamente brilhante de você resolver um dos problemas do carro elétrico, que é a questão do carregamento de carros. Então, em vez de ter infraestruturas públicas, você pode ter infraestruturas distribuídas em vez de distribuidoras centralizadas. E os sistemas eles podem ser desde grandes módulos até um par de módulos, como o caso aqui dessa habitação popular. E é por isso que a fonte solar ela tem a grande vantagem de ela poder ser instalada em praticamente qualquer lugar, em praticamente qualquer tamanho, e, portanto, a gente não fica preso à existência de um rio ou ao topo de uma montanha, no caso de uma eólica, ou a presença de rios para fazer refrigeração, no caso de termoelétricas. É, de fato, a aplicação mais flexível. E aqui, falando de rural, com o avanço da aplicação de tecnologia no campo, a energia passa a ser um fator crítico de sucesso para aumento de produtividade, desde a garantia do bem-estar animal, coisas simples como garantir a refrigeração, a ventilação de um galinheiro, até o que a gente viu agora há pouco, a soluções de bombeamento de água e distribuição de água nos coxos, no caso que a gente viu na palestra anterior. E, por fim, o papel do setor público como um facilitador da expansão e como dando o exemplo, liderando pelo exemplo, com a aplicação da geração distribuída para a redução também dos gastos públicos do nosso país. Hoje, vocês já devem estar familiarizados com essa informação, né? 80% dos sistemas instalados em número de sistemas são sistemas residenciais de pequeno porte. Metade da potência instalada de GD são telhados residenciais. A gente tem aí um enorme espaço ainda para crescimento do rural, embora do ponto de vista proporcionalidade, né, pelo tamanho do consumo de energia rural versus a potência instalada, ela não está atrás, mas ela ainda tem um enorme potencial, ela representa 14%. Mas, de fato, aqui a gente vê que o serviço público ainda é muito limitado, mais um campo de atuação importante, mostrando aqui também, contrário às grandes verdades que se contam por aí, né, a história do Robin Hood às avessas, a grande mentira que se conta, mostrando aqui que geração distribuída é, de fato, para os pequenos consumidores e é eles que estão se beneficiando desses sistemas. Do ponto de vista de distribuição regional, o Centro-Oeste ele não está na liderança em termos absolutos, embora a gente tenha aqui o 5º e o 6º lugar, Mato Grosso e Goiás, mas se a gente levar em consideração, de novo, o tamanho do consumo de energia, sem dúvida nenhuma, proporcionalmente, o Centro-Oeste se destaca. Você tem quase 20% a 30% do consumo do grupo B de baixa tensão já sendo suprido por geração distribuída, o que é absolutamente notável, o que mostra aqui o DNA do Centro-Oeste para aproveitar o sol como mais uma fonte de geração de riqueza. E aí, quando a gente fala de geração solar, é importante relembrar que quem se beneficia da geração solar fotovoltaica não é só o consumidor que produz sua própria energia, mas toda a sociedade, à medida que a gente preserva a água nos reservatórios, que a gente reduz o uso de termoelétricas e, portanto, reduz o uso de bandeiras tarifárias, a gente posterga a necessidade de investimento
em transmissão de energia, porque, afinal de contas, a energia é gerada junto onde ela é consumida. Então, a gente não precisa escoar grandes blocos de energia a grandes distâncias. Ao fazer isso, você também reduz as perdas elétricas no sistema de distribuição e transmissão. E, por fim, você tem uma melhora da qualidade da energia na ponta, o que é absolutamente crítico aqui no Centro-Oeste, quando você tem linhas de distribuição de longuíssima distância. E muitas vezes a gente sabe que o produtor rural na ponta, quando liga o pivô, desliga a luz da cidade inteira porque a rede não suporta. Então, esse suporte de rede da geração distribuída é um fator absolutamente fantástico aqui para endereçar as questões de qualidade de energia no Centro-Oeste. E o que a gente precisa, então, para garantir a continuidade e a sustentabilidade do nosso setor é que a Lei 14.300, que garantiu de forma na legislação a segurança e o direito das pessoas gerarem sua própria energia, ela precisa ser regulamentada porque a gente ainda tem especialmente a questão do cálculo das tarifas de uso da distribuição dos consumidores que geram sua própria energia a partir de 2029, que ainda gera algum tipo de incerteza, especialmente para os maiores projetos. Como eu disse há pouco, a gente tem um enorme espaço para trazer a energia solar para o poder público, para a redução dos custos do pagador de impostos, e a gente propõe aqui, provoca o governo a ter uma meta de ter 5 milhões de telhados solares fotovoltaicos até o ano que vem. Hoje a gente já tem 5 milhões de unidades consumidoras que se beneficiam de geração distribuída, sendo que aproximadamente 10% a 12% desses são participantes de mecanismos de geração compartilhada. Então, significa que a gente já tem um bom espaço para alcançar essa meta de 5 milhões de telhados e, quem sabe, chegar nos 12 milhões de telhados solares até 2030. Para além disso, quem atua no mercado sabe muito bem que um dos enormes desafios que a gente tem é que, além de faltar a regulamentação, aquilo que já foi regulamentado na Lei 14.300 não necessariamente é praticado pelas concessionárias de distribuição de energia. Então, o que a gente tem como prioridade para esse ano é atuar junto com a ANEEL no sentido de garantir o que a gente chama de enforcement, perdão pelo anglicismo aqui, que é que a agência faça a devida fiscalização e a cobrança das concessionárias para que elas cumpram prazos, disponibilizem as informações corretamente, tanto na questão de faturamento, alocação de créditos e acesso ao histórico de geração, enfim, para garantir que a gente possa, como fornecedores desse setor, demonstrar ao consumidor final que, de fato, ele está se beneficiando corretamente. E, por fim, a questão tributária da garantia do benefício do ICMS para todo o país, lembrando que, uma vez que a geração própria de energia não envolve circulação de mercadoria e serviço, não faz sentido você pagar imposto por uma energia que você mesmo produziu para seu próprio consumo. Então, esse é um trabalho que a gente segue fazendo junto aos estados, junto ao CONFAS, e com também um ponto de atenção importante, que em pouco tempo o ICMS deixará de existir, vai ser substituído pelo IVA. Então, a gente tem que garantir que essa transição da reforma tributária não deixe de contemplar, ou garante que contemple, para evitar uma dupla negativa, né? Garante que contemple o benefício para o nosso setor fotovoltaico distribuído. O que temos por vir ainda? Muita tecnologia ainda sendo desenvolvida, e esse desenvolvimento tecnológico que tem garantido a redução de custos. Então, são módulos mais eficientes, módulos mais baratos, novas tecnologias que permitem, com novos materiais, permitem mais produtividade dos sistemas fotovoltaicos. Além disso, a gente também tem aplicação de inteligência artificial, sistemas de medição com a internet das coisas, garantindo melhor monitoramento dos sistemas de geração, mas também dos sistemas de distribuição. Não faz muito sentido a gente, em pleno século XXI, não ter a visibilidade do fluxo de potência em tempo real que passa nos fios das distribuidoras das transmissoras. Não faz sentido a gente estimar um fluxo de energia de uma rede de distribuição, sendo que custa $2 para colocar um sensor e saber em tempo real quanto de fato está fluindo a energia. E, por isso, se evitar essa questão de fluxo de potência estimado, de inversão de fluxo de potência estimado, a gente pode ter uma visibilidade em tempo real. Além disso, as inovações e modelos de negócio permanecem. O último modelo disruptivo da energia solar por assinatura já está muito popularizado
e quem sabe a gente vai ter novos modelos de negócio associados a temas como eletrificação de frotas e armazenamento de energia. Para além disso, a gente tem visto que o cronograma de abertura do mercado de energia está avançando, todos os consumidores do Grupo A já têm acesso, então a gente tem aqui expectativa de 24 mil novos consumidores no mercado livre de energia, e como a gente está vendo neste momento as flutuações, as volatilidades no preço de liquidação de diferenças, do PLD, mostrando que o investimento em geração própria de energia, seja na modalidade de geração distribuída, no caso dos consumidores cativos, seja no modelo de autoprodução, no caso dos consumidores livres, é uma importante ferramenta de proteção dessa volatilidade. Então, a gente tem aí a enorme oportunidade de demonstrar que a geração própria de energia também na média tensão, em especial aqueles consumidores que têm alto nível de coincidência entre geração e consumo, uma importante ferramenta de gestão de custo e gestão de risco. A expectativa é que, com o aumento da participação do mercado livre de energia na carga, por conta do seu aumento, também ele passa a ser o principal vetor de expansão. Então, se até alguns anos atrás a principal o principal vetor de garantia de expansão de geração eram os leilões organizados pelo governo dentro do ambiente de contratação regulada, a gente tem visto como o ambiente de contratação livre tem se tornado um vetor de crescimento, e justamente por conta daquela flexibilidade que eu disse lá atrás, no começo da apresentação, é que a gente espera que a fotovoltaica será a principal fonte que vai viabilizar suprir essa necessidade de expansão do sistema para atendimento dos crescimentos de carga, seja por crescimento econômico, seja por novas cargas como data centers e hidrogênio verde. Então, colocado esse contexto, lembrando aqui dos nossos eventos, preparem suas agendas para estarem conosco no máximo de eventos possíveis. Eu já quero aqui passar a palavra para os nossos participantes. Participem do nosso canal da B Solar no WhatsApp para acompanhar as notícias. E aqueles que não são associados ainda, sejam bem-vindos para se associar. Então, quero passar aqui a palavra para os nossos palestrantes para que eles possam complementar e dar suas visões sobre o que vem aí no mercado. Obrigado. Obrigado, Susteras. E passo a palavra para o head comercial de solar do Banco BV, Wilson Zafani. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Vou quebrar um pouquinho o protocolo, Guilherme, mas eu vou usar o princípio da isonomia. Como a Babi fez a apresentação dela em pé, eu também vou fazer, porque me sinto um pouco mais à vontade, acho que um pouquinho melhor, tá? Aqui a gente vai passar um pouquinho para vocês, acho que a gente viu ao longo do dia tendências, toda a questão de equipamentos. Acho que dentro do setor, para nós termos, né, cada vez mais uma evolução, como a gente viu nos últimos anos, o quanto que cresceu a energia solar fotovoltaica, o crédito ele é fundamental, né? E aqui o Banco BV especificamente, que é focado e é especialista no financiamento de energia solar, eu quero dar uma visão para vocês e um pouco também do que a gente, com essa especialização, vem vendo das tendências e também nos preparando, né, para poder apresentar para vocês, principalmente para os parceiros de negócios, as oportunidades que eu vou discorrer aqui ao longo da apresentação, tá? Rapidamente aqui, para falar um pouquinho do Banco BV, para quem eventualmente não conhece, é uma das maiores instituições financeiras do país, tá? Nossos sócios são o Banco do Brasil e a Votorantim, então acho que dispensa comentários. Nós temos soluções que atendem necessidades de varejo, corporate, private, enfim, nós temos toda uma gama de produtos, então é um banco múltiplo também. Temos o nosso banco digital. Aqui um pouco dos grandes números da nossa companhia. Aqui está desatualizado o slide, porque ontem, acho que vocês devem ter visto, que saiu mais uma edição da pesquisa Greener, né? E aí nós, com muita felicidade e muito orgulho, a gente, por mais uma vez, a oitava vez consecutiva, nós conseguimos ficar em primeiro lugar aí na preferência dos nossos integradores, né, e parceiros, distribuidores. Então, ia fazer aqui, eu sei que tem muitos aqui, integradores e distribuidores parceiros nossos aqui, que a gente estava conversando, fazer um agradecimento especial. Então, é muito orgulho, um motivo de muito orgulho a gente estar conseguindo se manter na liderança por
por essa jornada aí, tenho certeza que a gente vai conseguir trazer cada vez mais soluções para a gente poder fazer essa manutenção. Nós temos hoje mais de 4 bilhões de carteira, né? Nós começamos ali em 2018, fomos um dos bancos pioneiros, falando de varejo aqui em GD. Temos mais de 4 bi de carteira, já financiamos mais de 250 mil projetos, a maior parte é para pessoa física, mas também trabalhamos com pessoa jurídica, a parte de comércio, indústrias, o agro, logicamente, tá? Aqui um pouco falando do mercado da região centro-oeste, aqui não vou ler os números, mas fiz questão de trazer esse slide para mostrar aqui, logicamente, o potencial que a região tem, acho que isso aqui é indiscutível, né, o quanto que, de fato, aqui da região, o agro, ele tem, né, o seu potencial já real, mas quando a gente olha ali o percentual de penetração, que nada mais é do que as unidades consumidoras versus o que tem de instalação, nós temos ainda muitas oportunidades. A gente tem aí, em cada estado, aqueles percentuais que estão descritos, mas quando a gente vê Brasil, a gente fala um pouquinho pela manhã, que 5,2% que a gente tem de penetração. Então, nós temos muitas oportunidades aqui para poder continuar fomentando a energia solar fotovoltaica no país como um todo, e no Centro-Oeste não é diferente, né? Aqui, como a gente pode impulsionar as vendas? Aqui eu vou passar rapidamente quais são as modalidades que a gente opera, e não vou ficar entrando em detalhes, porque acho que todo ao longo desse tempo aqui, nós temos aí já um posicionamento que a turma que está conosco no dia a dia já sabe de cor salteado aí qual que é as condições, enfim. E também os novos, a gente tem toda uma equipe, tanto física quanto digital, para poder estar apoiando cada parceiro no dia a dia, né? Mas a gente financia aqui 100% dos projetos, tá? Tanto equipamento, logicamente, e a instalação. Acho que esse é um diferencial. Eu acho que, assim, a gente viu aqui em apresentações anteriores que existem várias linhas, né, de crédito, como a gente viu FCO, Finame e outras, que são importantes para complementar a parte creditícia do país e a gente poder fomentar cada vez mais negócio. Mas aqui, na parte do CDC, que é a nossa operação varejo, é uma operação com uma configuração diferente, uma operação muito mais dinâmica, customizável, né, muito mais ágil, que, logicamente, que para uma boa parte do mercado acaba se atendendo mais facilmente do que projetos mais complexos, né? A gente financia aqui até R$500 mil para pessoa física, até 3 milhões para pessoa jurídica, tá? Prazo de até 7 anos, com carência de até 120 meses. Logicamente que, se tiver um projeto de um valor maior, a gente consegue ter essa análise específica. Eu acho que isso de nós sermos um banco especialista na parte de financiamento fotovoltaico nos dá, né, essa flexibilidade de poder customizar, eventualmente, alguma outra operação diferenciada. Acho que isso é muito bacana, mas o trivial, de fato, é as condições que estão apresentadas em tela. Financiamos a parte de condomínio também, que é uma frente muito importante, que teve um crescimento exponencial nos últimos anos. A gente tem um diferencial na nossa operação que não é necessário o aval do síndico, que era um entrave, que lá no começo, né, a gente acabou perdendo muitos negócios por isso, e aí, na linha do tempo, a gente conseguiu viabilizar esse ponto, então vem crescendo bastante. Então, eu sei que é uma venda que ela exige um pouco mais, né, ali para realizar um foco diferenciado, mas é uma grande oportunidade também. Então, para os parceiros que estão aqui, podem ter certeza que vem crescendo bem, e aí eu aconselho a olharem para esse segmento também, porque tem grande potencial, tá? A parte do agro, logicamente que não poderia faltar, né? E o agro aqui, por mais que ele se encaixe nas condições de prateleira que a gente tem, com essa flexibilidade que eu comentei que nós temos, a gente consegue ter uma análise, por mais que hoje as aprovações elas são de uma forma automatizadas, né? 95% das respostas é um clique, você já tem a aprovação ou, eventualmente, a não aprovação do crédito, né? Mas, como a gente tem essa especialidade na nossa mesa de crédito, nós conseguimos discutir cada caso, porque o agro, a gente sabe que ele é muito diverso, né? Então, a gente tem N setores, né, N variáveis. Então, acho que isso é bacana, porque nos dá a condição de, quando a proposta é encaminhada para nós, e, eventualmente, ela até possa ter uma recusa ali na largada, a gente consegue ter esse diálogo e, logicamente, dentro
da nossa estrutura de crédito, conseguir trazer os insumos necessários para, quem sabe, uma reversão dessa proposta. Então, não se contentem aqui, e aí eu quero dar trabalho para o meu time aí também, que está no dia a dia com vocês. Se tiver uma recusa, principalmente de proposta de agro, na largada, contacte o nosso time para a gente poder verificar. Tá? Logicamente que hoje os modelos são todos automatizados, muita coisa ali que a gente não consegue ver na frente do cliente, né? As principais companhias têm todo o banco de dados, todos os birôs que nos trazem uma visão muito mais ampla daquela parte do crédito, mas nós temos essa flexibilidade, e a gente brinca no BV que, assim, o BV, a gente fala, o BV dá jogo, né? Então, a gente não aprovou ou recusou. Lógico, a maior parte é nessa velocidade, mas no BV dá jogo. Então, traz a proposta, bate um papo com o nosso time, que às vezes a gente consegue ter alternativas para a gente viabilizar. Seja num ajuste aqui, numa redução ali, num aperto de prazo aqui, mas, enfim, às vezes a gente consegue viabilizar e vocês não perdem as vendas e a gente também consegue, né, fazer esse determinado financiamento. E aqui, já caminhando para o final da minha apresentação, nós vimos muito aqui da questão de armazenamento. Né, acho que isso nós sabemos que já é uma realidade em outros países. No Brasil, cada vez mais vem ganhando força, e aqui eu não vou enumerar os motivos, porque a gente viu o dia todo, praticamente em todos os painéis e todos os palestrantes, de certa forma, comentaram sobre o armazenamento. Só que o armazenamento, hoje não tem-se, né, não tinha-se, vamos dizer assim, lógico, uma linha muito específica. A gente já trabalhava com a parte de financiando a parte de armazenamento, mas dentro do projeto fotovoltaico. Lógico que é o ideal, né? Mas a gente lançou essa semana, e aqui está em primeira mão, trazendo para vocês aqui, nós conseguimos, e acho que isso é um fator que ele pode parecer pequeno, mas ele é muito grande, quando você... E banco, vocês sabem que é atrelado a risco, né? A gente sempre está analisando ali potencial de risco, então risco-retorno e tudo mais. E para a gente conseguir viabilizar a parte de financiar a parte de armazenamento, ou seja, no projeto fotovoltaico, ou, eventualmente, para um cliente que já tem um projeto fotovoltaico e agora ele quer também partir para a parte de armazenamento, ou não. Às vezes, o armazenamento ele é muito diverso, né? Ele está em toda a cadeia. E a gente consegue fazer o financiamento apenas também, se necessário, da parte das baterias, dos conjuntos de baterias, né? Gerando maior autonomia energética para o cliente, pensando também no negócio de vocês, aumentando o ticket médio. A gente sabe o quanto que, com a queda dos preços dos equipamentos ao longo dos últimos anos, as margens, logicamente, né, percentualmente podem ter se mantido, mas em valor absoluto caíram bastante. É uma forma também de agregar valor para o próprio negócio de vocês. Então, a gente vê aqui como é uma disrupção a parte de armazenamento. Acho que isso é sempre falado, né? A parte de armazenamento, e a gente está trazendo em primeira mão essa viabilidade. Então, vocês podem ter certeza que estamos sendo, mais uma vez aqui, e aqui não estou me vangloriando, não, estou falando de fato o que é verdade, estamos sendo pioneiros, porque a gente está colocando um risco na frente do negócio. Então, nos debates ali internos não foi fácil, porque a garantia ela acaba sendo até mais vulnerável do que o próprio equipamento fotovoltaico que está instalado ali eventualmente no telhado ou no solo, enfim. Mas mesmo assim a gente acredita muito, né? Então por isso que a gente está sendo pioneiro mais uma vez. E atrelado a isso também, acho que o Guilherme comentou rapidamente da questão da mobilidade, a parte dos carregadores e eletropostos, né? A parte de mobilidade, ela é também um ponto não só de crescimento, cada vez mais, da mobilidade elétrica, né? Mas também o quanto isso pode gerar de oportunidade de negócios para vocês também na ponta, tá? Então, em primeira mão também aqui, a gente está com linhas para poder fazer a parte de eletropostos. Inclusive, está tendo uma saída bem interessante em algumas praças. Sei que são produtos novos e vai demandar uma capacitação, né? Como a gente viu ao longo do dia, cada vez mais de vocês integradores na ponta, mas também é uma oportunidade de negócio. Então, saibam que vocês podem contar conosco para viabilizar esses projetos também. Perfeito, turma. Obrigado. Acho que era isso aí de um overview geral, tá? Obrigado. Obrigado, Wilson. E passa a palavra agora para o engenheiro e coordenador comercial da Solar Group, William Marques. Então, só me apresentando um pouco, né? Enquanto a apresentação carrega aqui. Sou o William Marques, sou formado em engenheiro mecânico. Tenho grande atuação dentro da Solar Group,
tratando de diversos assuntos, né, como manutenções, pré-venda, pós-venda. Então, estou ao longo de 6 anos aí dentro da Solar. E assim, a gente costuma muito dizer que a gente vende para o integrador através do distribuidor, né? Então, acho que esse carinho que a gente tem com todos os integradores que estão aqui na plateia é tentar passar para vocês um pouco, né, da dinâmica de uma boa estrutura, né? Como projetar, como fazer. Aqui a gente tem, né, acho que a manhã toda aí o pessoal vem falando muito sobre o crescimento na região como um todo. A região do Centro-Oeste, assim, para quem está familiarizado com o solo, é muito importante. E não esquecer também da GD, né? Da GD, assim que eu falo, aquele telhadinho. Como o Guilherme mostrou algumas imagens, qualquer lugar você consegue colocar um painel, né? Até em poste de rodovias. Então, a gente tem observado aí que tem ganhado grande repercussão aqueles painéis em rodovia que servem justamente para alimentar radares, né? Então, isso é uma oportunidade de negócio também. E, iniciando aqui a nossa apresentação, acho que a grande palavra de hoje, que eu vi em diversas apresentações, a palavra se chama oportunidade, né? Inclusive, estava aqui no nosso amigo da BV, acho que a oportunidade é o que move aí o nosso meeting de Centro-Oeste. E só um recadinho, então, já adiantar, para quem vai ficar até o final, né? Eu espero que todo mundo fique até o final, passe no nosso stand ali, a gente tem alguns brindes para entregar aí para o pessoal, né? E tirar a dúvida, acho que isso é super importante. Agora sim. Então, falando um pouquinho sobre o crescimento, Centro-Oeste vem pegando muito forte nessa parte de GD. Tá? Aqui a gente tem já instalado 4,7 gigawatts, de toda a instalação feita desde quando começou esse monitoramento. Então, é uma região muito forte, né? O Mato Grosso ele lidera esse setor, né? Não diferentemente da região de Goiás, que já vem ali, né, no calcanhar, Mato Grosso. E Distrito Federal, a gente é uma cidade, como o menino apresentou aqui, é uma cidade, né, pequena, mas com a penetração ainda muito alta, assim, em relação aos outros municípios. Então, é super importante a gente entender esses dados e ver o tanto de oportunidade que o integrador vai ter ao longo desses próximos anos. Tá? A gente tem muita oportunidade. Quando eu falo no próximo slide aqui, eu não sei se todo mundo conhece o que é cinturão. Esse cinturão, que é essa marca que a gente vem aqui observando, é onde você tem a maior radiação, né, no Brasil. Então, o Brasil hoje, né, considerando aí os países que têm instalação de energia solar, o Brasil está muito superior nessa alimentação de gerar a sua própria energia. Então, o Distrito Federal, onde vocês estão observando, está bem no centro, onde você pega ali todo esse cinturão, vai subindo para o nordeste do país. Então, com isso, as grandes usinas, né, grandes usinas de GD e até centralizadas estão muito fortes nessa região, onde tem um vasto, né, território a ser explorado. Aqui um pouquinho não podia deixar de falar sobre o agro, né? O agro é muito forte, então eu trouxe para vocês aí algumas oportunidades de mecanismo, né? O que vocês conseguem utilizar para estar instalando, tá? A gente tem trazido hoje, acho que o pessoal falou aí no palanque anterior, que foi a VEG, né? Falou um pouco sobre gestão de energia, como que eles têm lidado, como que eles têm transitado essa engenharia para estar atendendo aos diversos tipos de estrutura. Os diversos tipos de estrutura, quando eu falo estrutura, trazendo novidades para o integrador, porque hoje surge muito, inclusive na parte de estrutura, ideias, mas nem toda ideia com engenharia é possível, mas trazendo novos talentos para dentro da casa, a gente consegue trazer novos... como é que eu posso falar aqui para vocês? A gente consegue trazer aí novas tendências, né? Isso tudo através da engenharia. Hoje aqui, a gente trouxe aqui para vocês aqui, que para quem nunca viu,
esse painel que está... São 2 painéis, a gente chama de SIGFI. É uma estrutura 100% off-grid. Para quem nunca instalou, é uma estrutura que você utiliza em cidades ribeirinhas, né? Você utiliza 2 módulos, até 6 módulos você consegue instalar. Então, aqui é uma oportunidade do instalador, né, tá fugindo um pouco daquele GD, e aqui tem a oportunidade aqui é licitações. Quem trabalha com licitações, esse ano está saindo uma licitação grande, né, e vai ter muita procura desse tipo de estrutura. Então assim, quem tiver com dúvida, entre em contato com a Solar Group, que nós temos esse modelo. Tá? E temos aqui também nosso formato padrão, que é a estruturinha para instalar em grandes usinas, até 75 kW, aí, 100% em alumínio. A gente tem aqui programas, né, de irrigações. Então, a gente tem pego. Hoje, semana passada, a gente fez todo um panorama aí no Centro-Oeste, antes de vir para cá. Então, a gente pegou muitas obras de irrigações e o pessoal vem com muita dúvida como que fazer essa instalação, né? Como gerar de uma forma correta. Então, os principais cuidados que a gente vem trazendo para vocês, basicamente, drenagem. Quem nunca pegou uma obra que ela desmoronou, né? Talvez até tenha um integrador aqui que deva ter pego essas obras de ela sendo arrastada pela água, né? Por que isso acontece? Se você não fizer uma drenagem adequada, isso você pode ter um problema. Então, a criação de valas, a criação aqui de bacias para receber essa demanda de água, ela é super importante. Hoje, o integrador, às vezes, ele não tem aquele cuidado onde você pega um campo que já está com vegetação, tem árvore, tem todo um sistema ali que absorve essa água da chuva, e quando você vem e passa um maquinário e retira toda essa vegetação, para onde vai essa água? Então, o sistema de drenagem ele é super importante, né, para que não ocorra esses problemas futuros, que é um problema que vai ocasionar aí de pós-venda. Escolha do tipo de fundação, isso também é super importante. Hoje a gente tem basicamente aí 2 tipos, né, 2 modelos. Ou você trabalha muito com cravadas, né, que é aquele bate-estaca, famoso bate-estaca, ou você faz com concreto e faz e parafusa a estrutura em cima desse concreto. Tá? É muito importante você escolher o formato. Hoje a gente estava conversando com o integrador ali, e ele faz essa sondagem de terreno justamente para não ocorrer esse tipo de problema. Por quê? Todo fabricante tem garantia. Só que a garantia ela está vinculada a algumas normas de engenharia por trás disso. Então, se você não trouxer se você não fizer do jeito que dá manutenção, né, que dê manutenção correta, você vai perder a sua garantia. Então, assim, não adianta nada você contratar uma BV, contratar para ter, né, ganhar essa obra, trazer por trás, depois ainda colocar um seguro nela, se você não tiver de uma forma correta a instalação. É super importante a gente trazer esse tipo de debate, porque às vezes o integrador quer ganhar uma obra, mas ele vai e instala de uma forma equivocada, né? Sem talvez, acho que até um preparo. Tá? A gente gosta muito quando o distribuidor, que nem eu falei no começo, a gente vende para o integrador através do distribuidor. Então, nós gostamos muito quando o integrador, são vocês, vá até o distribuidor e pede um treinamento. Por quê? A gente reúne ali uma sala com 50, 100 pessoas, faz um treinamento de como instalar as estruturas da Solar Group, e isso aí te ajuda até na hora de fechar um projeto, porque você vai saber o que você está falando para o seu cliente, né? Você vai ter alguns insights diferentes, isso é fundamental. Outro detalhe muito importante é a proteção contra ventos e torções, flexão. O que acontece? Esse campo, quando você tira toda a vegetação, onde tinha árvores, que ele protege do vento, e ali você fica exposto. Nessa parte de ficar exposto, se você não tem uma estrutura que é projetada, que tem cálculo estrutural por trás disso, você acaba você trazendo mais prejuízo para você, e eu já vi integrador, né, sofrendo aí com processos, e quando a gente vai
nós temos alguns cases, né? Quando nós vamos até o local, observamos que está totalmente fora. E aí, assim, o engenheiro ele não fez ali o cálculo de como ele estrutural, se a gente está falando aí de telhado, é super importante a gente fazer o cálculo estrutural para saber se vai suportar o peso necessário da estrutura. E também acontece muito em solo. Solo, você vai ter uma força de arranque ali muito forte, né? Você tirou toda aquela proteção do entorno, e quando vem um vento de baixo para cima ali, ele gera aquele efeito vela. Então, vai torcer a estrutura e você vai acabar perdendo todo o seu... Inclusive, perdendo, ou talvez você mandando até um processo. Porque imagina um módulo desse voa, pega numa pessoa, né? Enquanto a gente está falando de coisas materiais, é menos importante. Mas quando a gente fala tomar um processo penal, né? Cai aí, você perde seu CREA, isso é muito ruim para a sua empresa. Outro fator muito importante na parte de desenvolvimento, né, para você ter oportunidade de ganhar dinheiro, é planejar muito bem a sua parte logística. Tá? Por que a parte logística? Nós mesmos, às vezes a gente pega lá detalhes, 2%, 3%, e você acaba perdendo um grande projeto. Então, logisticamente, você conseguir fazer de uma forma que seja mais facilitado a entrada e saída, quando você pega a estrutura de solo, que você tem ali que entrar com maquinário, só que você tem que entrar com maquinário, enquanto você está fazendo furo, vem outro maquinário fazendo bate-estaca, vem outro maquinário fazendo concretagem, e aí você está entrando com material, está transitando esse material. Se você não tiver um planejamento logístico forte, você vai deixar o material lá do lado de fora, depois você vem com busca, você acaba perdendo tempo, e no final da obra, esse tempo vai te custar tanto o tempo que você poderia estar usando para fazer outra obra, como o tempo, custo, né? No final da obra, isso é super importante. Capacitação, já citei, né? A gente, como fabricante, nós pedimos muito, encarecidamente, que vocês leiam o manual, né? Faça toda essa parte de... você vai perder ali 10 minutinhos lendo o manual como está lá, mas você vai dar um aperto necessário, né? Você usar o torquímetro. Então, a gente tem pego muito integrador que ele não faz uso de torquímetro. E isso tem ocorrido frequente, tá? Nossa engenharia vai a campo e quando chega lá para fazer análise, é um problema. E aí, o que a gente faz, né? A gente orienta, né? Mas isso de ler manual é super simples e quem faz projetos aqui oriente o seu time técnico para executar de uma forma correta. Falando um pouquinho aí sobre a Solar Group, né? A Solar Group é uma empresa, eu não sei se todo mundo conhece, é uma empresa que nasceu em 2016. Hoje a gente, pela Greener também, né, a gente tem aí 6º ano consecutivo como uma líder de mercado. Tá? A gente investe muito na parte de P&D, então isso é super importante para a gente reduzir o material. Né? Quando a gente fala reduzir o material, a gente não quer que o integrador passe tanto tempo em cima de um telhado. Então, a gente pega hoje, Goiás, tem 35 graus, né? E você vai ficar em cima de um telhado, é meio problemático. Então, acaba que você, às vezes, até passando mal em cima. Então, a gente usa, o integrador que foi lá hoje, agora ali, ele viu, né, uma diferença no nosso grampo. Então, a gente tem diferença do mercado justamente para reduzir esse tempo em cima do telhado. E, quando a gente fala em custo-benefício, nem sempre o mais caro é ruim, e nem sempre o mais barato é o melhor. Porque custo-benefício para você pode ser melhor, só que para o seu vizinho talvez não seja. Então, a gente tem pego muito cases assim, que a gente gosta de ir a fundo entender o que ele precisa para voltar nele e dar a melhor solução. Né? Às vezes, você nem comprando sempre o mais caro, achando que é de uma marca boa, vai ser o melhor. Então, você tem que entender o que você está fazendo para você estar vendendo. Na inovação, como eu falei, a gente tem muito investimento em P&D, isso é super importante para a gente. Uma empresa aí, líder de mercado, não pode parar no tempo. Né? A gente vê os módulos chinês, você olhou para o lado, o chinês já mandou um módulo diferente. Né? Então, a gente tem que estar ciente. Os módulos, antigamente, começava com 20 quilos, hoje a gente está com módulos com 38 quilos. Né? Então, 38 quilos é muito pesado. Então, pensa você trazer uma estrutura que não esteja de acordo com isso.
né? Para isso que precisa ter esses cálculos, tá? E se a gente não tiver próximo da China, né, que é um dos países mais evoluídos em questão de engenharia, a gente vai estar perdendo muita oportunidade. Aqui rapidamente, então, a palavra oportunidade novamente aparece aqui, né, porque está em grande expansão. Para quem é integrador que está começando aqui agora, eu conversei com bastante integradores hoje, integrador que não sabe o que fazer, por exemplo, poxa, eu estou com uma concorrência muito grande para fazer a instalação. O que ele pode fazer? Ele pode voltar em clientes que já estão instalados, já têm instalações, e ofertar uma manutenção. Todo equipamento precisa de uma lavagem, precisa de uma manutenção de reaperto. Você explicar para ele o que ele está perdendo, ou até mesmo você limpar o painel dele, mostrar, né, tira 2 gráficos, o gráfico que está agora e o gráfico depois da sua limpeza. Então, ali você já ganhou o seu cliente. Então, é uma oportunidade de vocês fazer essas boas práticas aí e ganhar mais velocidade aí velocidade de ganhar dinheiro, né? Tá todo mundo aqui procurando oportunidade para ganhar dinheiro. Essa é a palavra correta. E só finalizando aí para vocês, pessoal, a gente tem aqui, vou passar rapidinho, né? Basicamente, alguns pontos importantes que a GD está buscando, né? Como o Guilherme mencionou aqui, a gente está no começo, então Centro-Oeste é uma região muito benéfica por causa da radiação. Então, quando você pensar em ganhar dinheiro, acho que aqui, para quem não conhece a região aqui, eu até faço um convite para os meus amigos de São Paulo para vir, né, para cá. Acho que é super importante isso. E aqui deixo um brinde para vocês aí. Para quem é integrador, né, esse QR Code ele leva direto para o nosso grupo do WhatsApp. Lá tem outros integradores do Brasil todo, onde a gente consegue, dentro desse grupo do WhatsApp, tirar dúvidas. A dúvida de um pode ser a dúvida do outro. Às vezes ele fica com dúvida, não quer perguntar. Às vezes seu colega pergunta. E aí você, dentro desse grupo do WhatsApp, isso vai ser importante para você mesmo evoluir aí no seu dia a dia. Tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado, William. E agora passo a palavra para o especialista de produtos do time de engenharia e pré-vendas da Sungrow, Daniel Melo. Oi, pessoal. Boa tarde. Boa tarde aos meus companheiros de painel. Um agradecimento à AB Solar por poder estar representando a Sungrow aqui. Só esperar minha apresentação entrar. Perfeito. Bom, eu estou num painel com engenheiros aqui me acompanhando, então a ideia é fazer uma apresentação de engenharia. Eu vou contextualizar alguma coisa com produto, mas a ideia é que eu fuja da coisa marqueteira e que traga algo que agregue, de fato, aí na hora dos projetos, né, e que traga um pouco de senso crítico aí para todos que estão assistindo. Tá? Então, foi proposto aqui, né, para essa participação da Sungrow, falar sobre a aplicação de inversores em ambientes críticos. Tá? Então, a gente vai passar por alguns fatores aqui que são importantes e entender algumas variáveis relacionadas aos inversores com maior nível de detalhe, e eu tenho certeza que isso vai contribuir aí para o dimensionamento, enfim, para o maior entendimento de como os equipamentos eles se portam nesse tipo de ambiente. Então, o primeiro ponto que eu quero levantar é quando você está pensando no tipo de equipamento que você vai instalar, né? Onde esse equipamento vai ser instalado? E onde o equipamento vai ser instalado tem relação com o grau de proteção dele. Vocês já devem ter ouvido falar nessa sigla, né? No grau IP. Então, às vezes, você vai comprar um relógio que é IP68, ou um celular que pode ser submerso. Esse grau de proteção indica, basicamente, a proteção contra a intrusão de partículas sólidas e de partículas líquidas. Tá? No caso de inversores string, é comum a gente ver inversores IP65 ou IP66. Então, o primeiro dígito ali do IP, ele indica a vedação contra partículas sólidas, o dígito mais alto ali é 6, né? Então, se você tem um IP6, quer dizer que ele é completamente vedado contra partículas sólidas. E o segundo dígito, ele vai até 8, sendo 8 um indicativo de que esse equipamento pode ser submerso. No caso dos inversores, IP65 e 66, o 65 ele pode ser submetido
a jatos de água de baixa intensidade ali, mas o ideal é que você instale preferencialmente abrigado, esse tipo de equipamento. Já o inversor que é IP66 pode ser instalado ao tempo, que é uma situação que a gente vê até comumente nas usinas de GD, usinas de solo. Então, isso aqui é bem importante. Os inversores têm uma robustez até que legal, mas, às vezes, você vai para sistemas com bateria, que é a bateria IP20. Então, ela tem que ser obrigatoriamente instalada abrigada, e isso exige uma série de cuidados. Então, esse é um primeiro critério aí de instalação importante. Um segundo critério que ele não faz tanto sentido aqui no Centro-Oeste, mas é interessante saber que existe, é o grau anticorrosão. Isso aqui é bem importante para regiões onde você tem características, né, de elevada umidade, poluição e salinidade no ar. Então, esse grau de anticorrosão ele vai de 1 a 5 e existe um grau CX também, que é para casos extremos. No caso dos inversores da Sungrow, todos eles têm a classificação C5 anticorrosão. Isso quer dizer que eles podem ser instalados em ambientes de alta corrosividade, como regiões litorâneas. Além dessa classificação C5, existem outras classificações anticorrosão. Então, por exemplo, o agro foi muito utilizado em contexto aqui. Existem classificações específicas para ambientes com amônia, que também configuram atmosferas corrosivas. Então, também é um detalhe importante aí, para que fiquem atentos, né, na hora de adequar o equipamento que vocês vão instalar ao ambiente de instalação. Pois bem, o maior desafio, sem dúvida, pensando no ponto de vista do inversor, né, e pensando aqui na região do Centro-Oeste, é o calor. A região é quente, o inversor ele vai operar num regime de trabalho extremamente estressante por causa desse ambiente quente, e ele tem que estar preparado. Tá? E eu vou passar aqui por detalhes, né, de como os inversores lidam com esse desafio do estresse térmico, como isso está relacionado com a performance deles, e até passar por como que foi a evolução do mercado de forma geral, desde os primeiros inversores mais simples ali até o que a gente tem hoje, as plataformas mais consolidadas. Tá? Então, slide aqui para quem é da engenharia lembrar das aulas ali de fenômeno de transporte, transferência de calor. Tem engenheiro mecânico aqui que eu sei que vai gostar. Como que você modela, né, ali um equipamento trocando calor? Né? Você tem essa equação muito famosa aqui, que é basicamente a quantidade de calor que você vai trocar, ela é proporcional a um coeficiente ali global de transferência de calor, vezes uma área de troca de calor, vezes um ΔT. Vamos entender como os parâmetros dos inversores, né, se relacionam a essas variáveis. Então, a quantidade de calor que você troca, né, o Q, vai estar muito associada à eficiência do inversor. Então, vamos pensar num exemplo. Inversor de 100 kW operando com 98% de eficiência. Quer dizer que 2% daquela energia vai ser convertida em calor. Então, esse inversor está dissipando 2 kW naquele instante. Aqui, o Q, você ataca com eficiência. Então, é a evolução da eletrônica de potência, evolução dos seus circuitos. Você tem que pensar em eficiência. Aquele coeficiente U, ele vai estar muito relacionado ao fluxo de ar e aos materiais com quais o ar interage ali na hora de fazer a troca de calor. Então, isso aqui depende do seu sistema de ventilação, depende do material das suas aletas, é um parâmetro que depende ali de critérios de projeto, principalmente relacionados a como o ar vai circular ali em volta dos trocadores de calor do inversor. Parte da área, essa aqui está fácil, né? Então, a gente vê comumente aí nos inversores aletas, né, na parte traseira. Qual que é o propósito da aleta? É você aumentar a sua área de troca de calor. Então, ao invés de ter uma superfície plana aqui integrado ao inversor, você tem essas, como se fossem essas barbatanas aqui, né? Então, dessa forma, você consegue expandir a sua área de calor. E o que você quer, né? Na verdade, olhando essa equação, fica bem claro. Você quer diminuir ou fazer com que aquele ΔT, que é justamente a temperatura interna do inversor em relação à temperatura ambiente, seja a menor possível ou seja adequada para uma operação a longo prazo do inversor. Então, dada uma quantidade de calor que você tem que trocar, você tem um coeficiente global, tem uma área de troca de calor, e o seu objetivo é trabalhar com um ΔT que seja
seguro ali, né? E que confira ao inversor uma capacidade de operar tranquilamente a longo prazo, tá? De forma geral, a gente tem dois mecanismos comuns aí de troca de calor para os inversores. Primeiro, a convecção natural, muito comum em inversores de menor porte. Por quê? Para o inversor residencial, por exemplo, vai ali até 10 kW, isso é normal de acontecer. Só essa área que as aletas te trazem, ela já é suficiente para que você tenha um ΔT confortável ali para o inversor trabalhar, tá? Já para inversores maiores, você geralmente parte para a ventilação forçada. Por quê? Se você fosse depender puramente da área para trocar calor, seu inversor ia ter que ser do tamanho de uma geladeira. Então, você insere ali ventilação forçada para justamente aumentar aquele U. Então, você aumenta o coeficiente de troca de calor e consegue, de novo, trabalhar ali num ΔT confortável para o equipamento, tá? Então, isso aqui é uma regra geral, né? Não é um inversor da Sungrow que funciona assim. É uma questão de design do equipamento e certamente todos consideram esses parâmetros, tá? E agora eu vou contextualizar isso e vai ficar bem claro em como esses parâmetros, né, estão relacionados aí à performance dos inversores também, tá? Para essa contextualização, eu trago aqui primeiro o exemplo do inversor SG125HV. Se alguém aqui já mexeu com mini GD, com usina de solo na vida, certamente já viu esse inversor. Ele é um best-seller assim, da Sungrow, ele é muito difundido no Brasil. E por que ele fez tanto sucesso aqui? Tem uma plotagem, né, da curva de potência de saída desse inversor em função da temperatura ambiente. Então, vocês podem observar que ele opera flat ali até 50 graus Celsius. Então, isso para o Brasil faz total sentido. E por mais que esse inversor tenha uma topologia mais simples, seja um equipamento mais antigo, essa característica dele para o cenário brasileiro imbatível, assim, e especialmente para o centro-oeste, para regiões quentes, é um inversor que faz total sentido, tá? Próximo slide explica um pouco em detalhes por que ele consegue essa performance tão boa, tá? Primeiro ponto, e bem importante, por ser um inversor de eletrônica mais simples, ele naturalmente tem menos estágios de conversão e acaba dissipando menos calor. Esse é um inversor que a gente chama do tipo single stage. Então, você tem um estágio de conversão ali. Ele converte direto do CC para o CA sem passar por um estágio de MPPT dedicado, digamos assim. Então, você não tem um CC-CC para depois ir para um CC-CA. Você já entra direto no conversor CC-CA. Isso torna a operação dele mais eficiente, ele acaba dissipando muito menos calor. Além disso, essa potência, né, de 125 kW faz com que ele trabalhe com 120 amperes de corrente de saída. Ele trabalha com 600 volts também. Então, essa corrente ela também deixa essa questão de dissipação de calor mais confortável para o inversor. Ele não aquece tanto internamente. E, logicamente, você trabalha também com ventilação forçada, tá? Para conseguir favorecer essa troca de calor. Então, juntando tudo isso, né, todas essas características, você consegue chegar no inversor que é extremamente robusto, tá? Só que é um inversor primordial, um inversor mais antigo, mas, como eu falei, ele ainda faz muito sucesso aqui no Brasil por causa dessas características. Só que a indústria, né, e os grandes fabricantes de inversores passaram a ser chineses aí já faz um bom tempo. A indústria começou a partir para inversores com múltiplos MPPTs, porque consideraram aquela topologia um pouco antiquada, e especialmente para lugares com terrenos acidentados, tal, Ásia, China, você precisava ter mais MPPTs. Só que isso veio com um custo, principalmente quando você instala esse tipo de inversor em regiões mais quentes, que é o custo do derating, tá? Então, ali, vocês observam a curva do inversor de 250, ela já tem quedas bem mais acentuadas, né? Esse inversor aqui, ele trabalha a potência nominal até 30 graus. A partir disso, ele começa a reduzir a temperatura. E aí, de novo, explorando um pouco da eletrônica ali e dos métodos ali de transferência de calor, a gente descobre o porquê. Primeiro, ele é um inversor dual stage. Então, agora ele tem
um estágio a mais de conversão ali na entrada. Na verdade, não um estágio, ele tem 12 MPPTs. Então, ele tem muito mais conversores de potência ali, contribuindo, né, para essa produção de calor durante a operação. Ele trabalha com um nível de corrente mais alto também, justamente por ter a potência mais alta. Isso também contribui. E ali a gente consegue ver um mapa de calor do inversor. Aqui embaixo são justamente os conversores de entrada, né, os MPPTs, e ali em cima a parte onde acontece a conversão de CC para CA. Então, a gente vê que isso acaba gerando pontos quentes ali dentro que tornam ele muito mais sensível em relação à temperatura ambiente. Lembra aquele ΔT ali? Pelo inversor já trabalhar com uma temperatura interna mais alta, eu não posso subir muito a minha temperatura ambiente, senão ele vai acabar entrando em derating. Tá? O derating do inversor é um mecanismo de defesa, basicamente. Então, ele reduz potência justamente para reduzir essa corrente aqui, dissipar menos calor e preservar os componentes internos dele. Pois bem, ficamos anos aí com essa plataforma de inversor, não só a Sungrow, os outros fabricantes também foram para inversores com essa cara aí de múltiplos MPPTs, até que a indústria chegou ali mais ou menos num meio termo. Tá? Então, em máquinas que ainda trabalham com múltiplos MPPTs, mas nem tanto, e oferecem uma performance de derate, não, uma performance de potência em relação à temperatura mais otimizada, que é o caso, por exemplo, na Sungrow, do inversor 250-20. Então, esse inversor aqui, ele tem um ganho de potência, na verdade, até 35 graus, ele opera a 275. Depois, a partir de 30 e até 40 graus, ele opera a 250, e a partir daí, a potência baixa dos 250 graus. Então, já é uma evolução bem grande em relação à geração passada, só que ainda para uma máquina de múltiplos MPPTs. Quais são as diferenças, né? Primeiro, menos MPPTs, isso ajuda bastante o inversor a trabalhar mais na boa ali, né? É notável na simulação térmica a diferença. No caso anterior, a gente trabalhava com 80 e poucos graus ali na parte CC e mais de 80 graus, né, beirando a 90 na parte CA. Esse inversor trabalha com temperatura bem mais confortável. Segundo, ele é um pouco maior. Então, lembra da área lá na equação? Isso contribui para que você tenha um ΔT menor. Né? E terceiro, design térmico. Isso foi todo repensado, né? Usando esse maior volume aí que o inversor tem e mexendo ali no fluxo de ar interno. E, óbvio, com a contribuição do avanço da eletrônica de potência, né, com especialmente semicondutores mais eficientes, você consegue ter um resultado geral bem legal e um inversor que ele é exatamente o meio termo. Né? Ele te oferece uma performance bem robusta em relação à temperatura, só que ainda mantendo as características ali dos múltiplos MPPTs. Então, esse aqui, hoje em dia, é o padrão que a indústria segue, né, para esse tipo de equipamento mais potente. Tá? E aí, só para encerrar, qual que é o resultado disso? Então, eu trouxe um case real com esse inversor instalado em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, um lugar que a temperatura média é bem alta e chega a bater 39 graus Celsius. Tá? Esse inversor está totalmente exposto ao tempo. A ideia era estressar bem ele e que ele tomasse sol diretamente também. Tá? Então, aquele comportamento que eu mostrei no gráfico, ele pode ser visto na prática aqui. Tá? Aqui tem um dia de geração dele. A temperatura ambiente bateu 37 graus e ele trabalhou ali flat, chapado a 275. Então, ele conseguiu segurar a onda, mesmo nesse ambiente bem quente. Aqui tem uma plotagem semanal, para vocês verem que ele, de fato, bate ali, né, a potência, mesmo com a temperatura máxima aí na semana de 37 graus. E quando eu comparo a geração desse inversor, né, com o inversor da geração anterior, então comparo o traço 20 com o 250 antigo, se eu não limitar o meu traço 20, né, se eu deixar ele chegar aos 275, eu tenho um ganho de 8,5% na geração de energia mensal. Se eu limitar ele em 250 e ainda comparar com o 250 antigo, eu tenho um ganho aí de 2,3%. Então, aqui fica
fica clara, né? Dá para ver de maneira quantitativa essa evolução na tecnologia e como que você ataca esse tipo de problema. Então, tem que ter engenharia por trás, tem que ter gente pensando no projeto ali do equipamento e principalmente pensando em que lugar esse equipamento vai ser instalado. Tá? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha contribuído aí para os próximos projetos. Obrigado. Obrigado, Daniel. E agora daremos início ao nosso debate. E lembro que vocês podem fazer perguntas para os palestrantes e o QR Code estará aqui, irá aparecer aí no telão, mas devolvo a palavra ao Guilherme Susteras, que irá fazer a mediação desse painel. Muito obrigado. Acho que aqui as apresentações foram bastante complementares, acho que elas atacaram os diferentes ângulos de oportunidades, de diferentes ângulos. E aí eu queria começar aqui, na sequência das apresentações. A primeira pergunta que eu tenho aqui para o Zafani é o seguinte. Muitos dos nossos integradores que estão ali na ponta, estão ali no interior, vendendo para o pessoal do agro, vem nos sites dos bancos, na agência do banco, um folheto dizendo que tem uma linha para fotovoltaica. Aí ele entra para falar com o gerente não sabe nem por onde começar. Né? Então, tem banco que diz que tem linha, mas, não, na verdade, é só ali para folheto, ou a pessoa da ponta não sabe operar. Como é que funciona, no caso do BV, que não tem essas agências locais, como é que é essa operação para o integrador poder chegar e levar essa solução de crédito para o cliente final? Boa, Guilherme. Que ótima pergunta. Eu acho que esse é um dos diferenciais que nós do banco temos, né? Porque, de fato, isso acontece com uma certa recorrência dessa falta de informação. Como nós temos uma estrutura não só comercial, como eu até comentei rapidamente na apresentação, mas dentro do banco, apartada para a energia solar fotovoltaica, a gente consegue ter uma especialização, né, maior na operação em si. Então, pegando pontos, talvez capturando pontos de uma forma antecipada do que a própria concorrência possa atuar, né? E com essa especialização, todo o time, né, da vertical específica do solar, mas também se o cliente for se autosservir, for navegar dentro do site, ele já é direcionado especificamente para uma estrutura que, como eu comentei, de especialistas. Então, ele não, teoricamente, não fica sem resposta. Né? A verdade é bem essa. Então, acho que esse é um grande diferencial de quem, de fato, está no mercado com o viés de perenidade, de cada vez mais ter um olhar voltado para as especificidades do segmento. Boa. William, você falou aqui, você levantou aqui um ponto importante, né, que para além do negócio central dos integradores de fazer instalação de novos sistemas, é uma baita oportunidade a manutenção de sistemas feitos por outros integradores ou até pelo próprio integrador, né? E, eventualmente, se o integrador vai lá e socorrer um cliente que foi atendido por um outro integrador que, de repente, sumiu, desapareceu, que até tem se tornado um pouco comum no mercado, né? E ele pega lá um caso de uma erosão. Como é que funciona esse relacionamento de pós-venda entre você, fabricante, e o integrador que vai fazer a manutenção, que não necessariamente foi o integrador que fez a compra daquele sistema em primeiro lugar? Como é que é esse suporte de pós-venda de vocês? Certo. Não só esse, né, como outros casos de pós-venda, nós costumamos muito estar presente com o integrador, né, porque às vezes é um integrador que está começando, não necessariamente é um integrador que já tem pego, né, várias situações. Então, como é que a gente trata isso? Geralmente, a gente recebe a informação, né, a gente averigua se é a nossa estrutura. Sendo a nossa estrutura, a gente manda um engenheiro até a obra para fazer toda a análise da Solar Group, entender qual que é o gap ali, que está acontecendo exatamente. Já pegamos casos de ter que trocar um módulo, por exemplo, um módulo de estrutura. Então, lá você tem uma estruturinha de 75 kW, onde a gente teve que trocar um módulo com 8 painéis. Então, como é que a gente faz isso? Se é um integrador que fez essa compra através de um distribuidor, nós fazemos essa troca
né, ajudamos o integrador através do distribuidor. Então, o distribuidor envia a estrutura para ele e nós fazemos reposição para o distribuidor. Quando é um integrador que está pegando uma obra de outro amigo aí do setor, né, nós executamos essa troca para ele como se fosse uma bonificação, né? Então, com isso ele já se sente um pouco mais privilegiado, né, prestigiado de estar entrando no mercado e já pegando boas práticas. Então, essa é uma boa prática da Solar Group, que a gente sempre fez, né? E assim, a gente está disposto a ajudar quem for preciso nessa situação. E aí, Daniel, falando também sobre pós-venda, não necessariamente o integrador que fez a instalação original pode ter considerado em consideração esses fatores todos de temperatura, por exemplo, e um novo integrador vai fazer essa manutenção. Então, a pergunta para você também é como é que é esse relacionamento de pós-venda da Sungrow para os integradores de suporte, ou até questão de garantia, defeito de equipamento, enfim, como é que funciona esse relacionamento de vocês com o integrador? Certo. O fabricante ataca essa questão pós-vendas de duas maneiras. Primeiro, incluindo funcionalidades no inversor para acompanhamento e monitoramento. Então, desde o monitoramento remoto até hoje em dia, maior sensorização dos inversores. Então, você consegue ver ali, detectar sobretemperatura nas entradas, por exemplo. Você tem inversores com funcionalidade de traçador de curva IV. Então, o cara pode ir lá e periodicamente traçar a curva IV do arranjo dele e já detectar alguma coisa de antemão, né? Então, essa tecnologia, do ponto de vista de funções embarcadas no produto que proporcionam uma operação pós-vendas mais otimizada, ela já é muito pensada. E do ponto de vista de estrutura, né, a Sungrow tem uma estrutura muito robusta de pós-vendas no Brasil. Então, a gente tem ali um centro dedicado a pós-vendas, com peças de reposição, com time fiscal, laboratório próprio, uma estrutura enorme ali para testagem de equipamentos, para justamente, se a coisa apertar ali na ponta, né, para o cliente final ter a quem clamar, né? E isso é importante até, no caso de financiamento de projetos, você quer emprestar dinheiro para quem vai utilizar um equipamento que te proporciona esse tipo de solução, né? Então, sem dúvida um fato muito importante, mas a Sungrow ela tem uma estrutura mais do que pronta aí e muito bem pensada para suportar todos esses casos. E a próxima pergunta que eu tenho para você, Daniel, a gente quando vai projetar um sistema, até do ponto de vista financeiro, né, pode ser pelo menos por mim, a gente sempre modela que o inversor tem vida útil de 10 anos. Né? 10 anos vai ter que trocar. E a gente está começando a chegar em alguns projetos esses 10 anos. A minha primeira usina, por exemplo, de 2017. Daqui a pouco chega nos 10 anos. Como é que está sendo essa curva real, na vida real? Os inversores estão, de fato, tendo que ser substituídos com 10 anos? Esse prazo está mais curto, esse prazo está mais longo? Como é que está a vida real dessa premissa que a gente tinha lá atrás? Certo. Então, como você falou, no Brasil, a gente está se aproximando aí dos 10 anos ali das primeiras plantas, mas a nível global, né, e até em outros casos que a Sungrow já forneceu equipamento, existem plantas rodando há mais tempo, então a Sungrow ela consegue assegurar essa vida útil superior a 10 anos, claro, considerando o contexto de instalação. Então, qual que é a sua relação de sobrecarregamento, qual que é o ambiente de operação desse inversor, se ele foi bem dimensionado em relação a tensões e correntes de entrada. Existem parâmetros envolvidos nessa vida útil, mas do ponto de vista de confiabilidade do equipamento, da robustez dos circuitos ali, a experiência do fabricante indica que, se o contexto for respeitado, os inversores eles conseguem durar aí acima de mais de 10 anos, né, e performando acima de tudo. Então, a gente consegue garantir essa operação, sim. William, queria ouvir de você, de toda essa experiência que você tem de suporte de pós-venda nesses anos todos, se você fosse ranquear os principais fatores que levaram a falhas de instalação, ou seja, quais são os principais pontos de atenção
que tem que ser olhados, porque é onde normalmente dá chabu, não necessariamente é o dono do negócio, é que está lá fazendo instalação, é um terceiro, enfim. E se ele tiver que chamar atenção para as 3 coisas mais importantes na instalação da estrutura, seja de telhado, seja de solo, o que você chamaria atenção? Eu acho que um caso importante, não sei se todo mundo sabe, eu acho que enquanto você estava aqui hoje, um telhado em Goiânia cedeu hoje, né? Então, de uma igreja, graças a Deus não machucou ninguém, mas ali é um ponto importante, é o efeito, né, de engenharia, cálculo estrutural. Porque a gente, que nem eu falei aqui mais cedo, a gente está colocando painéis de quase 40 quilos, né, por painel. Então, se você coloca ali 10 painéis, já são 400 quilos em cima de uma estrutura que, às vezes, é uma estrutura muito antiga. Então, esse é um dos principais casos que pode, né, levar você até perder seu CREA. Então, é super importante, esse é um dos pontos. Outro ponto que a gente tem pego com frequência, a gente recomenda, é não respeitar os limites. Cada tipo de telhado tem o seu limite de instalação. Então, a gente pega integrador que quer aproveitar, em vez de trocar o módulo, procurar uma água diferente, né? Poxa, a água não vai estar voltada para o norte, onde você gera mais energia. Então, acaba que ele usa um pouquinho do telhado passando o módulo, isso gera um efeito pipa, né? Então, não respeitar os limites, esse é um ponto também importante. Outro ponto é executar tipos de situações. Por exemplo, você vai usar uma estrutura de cerâmico, né, em laje. A gente tem pego cada situação, né? A gente pegou um caso na Paraíba, isso em 2020. O que aconteceu? Assim, o integrador estava começando, ele instalou, colocou foram 2 erros, né? Ele colocou o painel tanto para fora, feito uma vela ali, como se fosse uma pipa, e utilizou um suporte não adequado para aquele tipo de estrutura. Nós encaminhamos o engenheiro para lá, no interiorzão da Paraíba ali, pegou o avião, desceu, andou ali de aquele ônibus, uns 6, 7 horas de ônibus, e chegando lá, ele se deparou com isso. A gente fez um laudo, e como a gente gosta muito de utilizar esses cases, a gente treinou o integrador na hora, pediu para ele assinar um laudo, né, de treinamento, explicou, e fizemos a reparação. Então, ou o integrador que está começando, ele não sabe exatamente o que ele está fazendo, às vezes ele quer pegar a obra e quer finalizar. Então, esses pontos, estrutural, não respeitar limite de... Né, porque às vezes você pega muito telhado que não tem platibanda. Por exemplo, um telhado de laje. Telhado de laje, você utiliza aquele suporte que faz inclinação. Aquilo ali é um perigo se você não souber aplicar exatamente a fixação daquele tipo de telhado. Então, você só coloca lá e esquece que ali pode ter rajadas de vento, né? Então, a gente tem pego esses casos, assim, sabe? E todos esses tipos de casos, graças a Deus, até hoje não aconteceu nenhuma fatalidade. Mas nós orientamos muito que lê manual, né? Tá com dúvida, chama a Solar Group. A Solar Group está totalmente aberto de ir até a obra. Ou, às vezes a gente está em um evento aqui, a gente vai até o integrador, dá um treinamento exclusivo para ele, não cobramos nada por isso. Então, esses pontos que são muito importantes. Zafani, quando a gente estava discutindo a Lei 14.300, e veio a fatídica data do 7 de janeiro de 2023, o fim da GD1, muito se especulou sobre o que seria o futuro do mercado de GD, né? E a gente, na Bessolar, sempre disse que ia ser um mercado diferente, mas não necessariamente um mercado pior. Ia ser diferente. Obviamente, no começo de 2023, a gente teve um efeito natural, né? Muita gente antecipou o projeto, então teve um vale natural. E depois a gente viu que esse mercado, de alguma forma, está vivo ainda. Do ponto de vista do BV, como é que vocês enxergaram essa transição da GD1 para a GD2? E que outros modelos de negócio vocês têm visto, usinas de investimento, que o pessoal tem falado? O que tem sido no radar? O que tem sido essa nova realidade pós 14.300? Eu acho que um ponto é o que você disse, né, Guilherme? De fato, a gente teve o boom, né, ali em 22, 21, 22. Com a entrada da 14.300, teve a antecipação de fato. E aí nós tivemos um pequeno vale ali no início, né? Meio de janeiro para até mais ou menos agosto de 23, tivemos um vale. De fato, foi um momento, talvez dentro do ciclo do fotovoltaico, foi um
primeiro ciclo de bastante dificuldade no contexto geral. Falo de negócio mesmo, de vendas. Eu acho que naquele momento tivemos até uma primeira, eu falo de higienização no mercado, né? Porque aquele mais aventureiro, que não estava capacitado, que não tinha um planejamento, sofreu mais, né? Porque ele estava indo naquele volume das vendas de 22 e não estava se programando. Acho que aquilo ficou para trás, né? E dali do meio de 23, 24 todo, e agora mesmo iniciando 25, a gente vê já um novo patamar. Lógico que dentro de uma realidade diferente, como nós conversamos, o preço dos equipamentos caíram aí aproximadamente 50%, então as margens absolutas também caíram, então é uma outra realidade. Nós mesmos no banco, nós chegamos a fazer em 24 a mesma quantidade de financiamento, na ordem de 10 mil contratos mês, como nós fazíamos em 22, só que, logicamente, com um valor absoluto menor. Então, quer dizer, o valor absoluto menor, margens menores, então tem-se uma adequação. Mas com o olhar de futuro, eu enxergo que o advindo do armazenamento, ele vai ser disruptivo. Então, tendo esse viés, e eu acho que todo mundo tem que estar preparado para isso, tem que estar se capacitando cada vez mais, vai ser uma forma de fato, de a gente conseguir alavancar os patamares, se não mais, né? Eu acho que próximo do que já foi lá atrás será, mas eu acho que ainda muito mais, porque a parte de armazenamento, como a gente viu nas apresentações ao longo do dia, ele está em toda a cadeia, né? Então, você tem muita oportunidade pela frente. É o que eu enxergo, assim, falando desse contexto, tá? Então, já que você falou de futuro, quero que vocês três preparem as suas respectivas bolas de cristal. Imaginem que na Absolarmente em Centro-Oeste do ano que vem, estaremos todos aqui de novo no melhor painel que vai ter do Absolarmente do ano que vem. E o nome da apresentação vai ser O Ano Passado em Revista. O que você acha que no Absolarmente do ano que vem, você vai falar, olha, em 2025, o que bombou foi isso? Eu começo? Olha, te falar que o que eu consigo pensar para esse ano é que você não vende mais N módulos e um inversor. Você agora precisa vender uma solução de engenharia. Então, você precisa estar de olho em exportação de potência, nas possibilidades que o armazenamento traz, obviamente, até nas plantas híbridas que trouxeram aqui, de economia de diesel com um gerador fotovoltaico em paralelo. Então, eu acho que a grande toada desse ano é vender soluções de engenharia, de fato. Fugir daquela história de, esse kit gera tantos quilowatt-hora. Não é mais assim que a banda toca. Eu enxergo que, não a nível de, talvez, o que foi o boom do ano de 25, quando a gente estiver olhando daqui a um ano, mas eu tenho absoluta certeza que será o marco da mudança, da efetiva implantação de uma forma mais escalonável, né? Lógico que acho que não vai ser o boom ainda em 2025, mas será o início de toda a questão do armazenamento, da parte de carregamento, né? De carregadores elétricos. Eu acho que isso vai ficar meio que uma marca, apesar disso já ter no mercado já há um bom tempo. Talvez quando lá na frente, daqui a alguns anos, quando que de fato o armazenamento iniciou aquela volumetria dentro do país, para mim 25 é o ano, tá? Só complementando, então, já que você mencionou de carro elétrico, eu acho que o boom mesmo vai ser em relação a esse armazenamento para oferecer para consumidores de carro elétrico ir no mercado, parar, e enquanto ele está parado ali, ele está recarregando o seu veículo, né? A gente tem observado muito, por exemplo, a Volvo, ela não cobra nada para fazer... Quem tem carro Volvo, ela não cobra nada. Então, onde você estiver, você vai parar e vai recarregar. Então, assim, a gente tem visto que esses pontos estão crescendo e estrutura para isso vai ser, na minha visão, acho que 2025 vai ser muito útil. Soluções engenheiradas de eletropostos com sistemas de armazenamento agregado. É isso que vocês estão dizendo. Então, anota aí. O painel do ano que vem já tá feito.
Então, eu queria agradecer vocês três aqui por terem compartilhado enorme sabedoria com todos nós. Obrigado, Walter. Queria começar, na verdade, agradecendo o Walter e pedindo aqui uma salva de palmas para ele pelo brilhante trabalho que ele fez aqui conosco hoje, Walter. E nós fazemos esse evento, né, o AB Solar Meeting, já há várias edições. Eu não tenho aqui de memória o número de edições que são, mas são várias, né? Posso dizer aqui, seguramente mais de uma dezena. E cada vez a gente tem um mestre de cerimônias novo e diferente e que traz aí a sua pitada de contribuição. E muitas pessoas comentaram comigo, destacaram a qualidade do seu trabalho. Então, eu queria agradecer por isso, por ter ajudado a brilhantar o nosso evento aqui hoje. E nessa mesma toada, eu quero também fazer um agradecimento a toda a equipe de bastidores que está nos apoiando, o time da CNA, o time da Bessolar, o time dos nossos fornecedores que ajudaram a gente a entregar esse evento para vocês. Além, é claro, de fazer um agradecimento especial aos nossos parceiros que ajudaram a gente a viabilizar essa edição, a todos os palestrantes, moderadores que estiveram aqui conosco, né? E aos nossos conselheiros, coordenadores, né, que ajudam a gente a fazer o trabalho acontecer de forma voluntária. E, é claro, a nossa equipe da Bessolar, que também ajuda a gente a fazer isso no dia a dia, dando aí suor, sangue, lágrimas, mas também sorrisos, né, em prol do avanço das nossas tecnologias, no plural, porque não é mais solar só, é solar, é armazenamento, é hidrogênio verde. Mas isso dito, pessoal, eu espero que o evento tenha sido muito produtivo para vocês, tanto do ponto de vista de conteúdo quanto de networking, né, e de poder conhecer novas tecnologias, novas soluções, novos serviços, novas opções de financiamento disponíveis também, para que vocês possam continuar avançando, né? E para aqueles que ainda não estão conosco, reforçar o convite de que o nosso setor ele só é tão forte quanto a gente conseguir fazer com que a nossa voz seja, para falar junto às autoridades, para garantir melhores leis, melhores regulamentações, melhores condições para o mercado avançar. É por isso, né, que as boas e as fortes entidades setoriais, elas corroboram para que o mercado avance, né? É o caso de várias outras fontes, várias outras tecnologias e elos do setor elétrico. Então, nós na Solar, que já somos a segunda maior fonte do Brasil e queremos ser a primeira, precisamos dessa força e dessa união. Então, eu convoco e convido vocês a estarem conosco nesse trabalho na associação. Mas queria ouvir aqui, né, do Francisco Maiello, que é nosso fundador da Bessolar, já foi nosso conselheiro, é nosso coordenador aqui no estado vizinho de Goiás atualmente. Como é que foi, na sua visão, Chico, os pontos de destaque, os principais pontos aqui do nosso evento? O que você gostaria de trazer de mensagem final para o pessoal? E depois a gente vai ouvir, é claro, o Pedro também. Eu acho que como destaque a presença aqui na CNA, né? Inclusive agradecê-los por nos receber aqui na casa deles, né? Eu acho que esse pilar, né, da energia solar com a questão do agro e de tudo que a gente está falando, eu acho que isso é muito importante. E nos colocar aqui à disposição, né? Goiás, talvez o primeiro estado, acho que está tendo um coordenador e um vice, né? Que a gente imagina aqui uma demanda de atenção a vocês, associados, para que a gente possa trazer cada vez mais informação de qualidade, trazendo esses temas aqui, tanto do solar quanto da agricultura. Excelente, Chico. E agora passando para que o Pedro possa trazer um pouco a sua visão. E Pedro, vamos dizer que você é o nosso caçulinha, né? Você é o nosso coordenador que chegou há menos tempo. Então, queria também que você pudesse trazer uma mensagem para quem, porventura, nos acompanha e que é de outros estados, né? A gente ainda não tem coordenador no Mato Grosso do Sul, mesmo aqui no Distrito Federal ainda não tem coordenador, em alguns outros estados do Brasil também não, para motivá-los a nos procurar, né? Podem me procurar diretamente, caso tenham interesse em se candidatar para essa vaga que é de trabalho voluntário, deixo aqui a ressalva, né? Mas que também tem as suas contrapartidas positivas, os seus ganhos de fazer esse trabalho, né? Não, ótimo. Primeiro, eu queria também agradecer a todos, agradecer a organização. Eu acho que a Bessolar foi muito feliz nas escolhas dos temas também, porque numa rede de amigos, de colegas, no final de cada painel a gente discutiu bastante, conversou bastante sobre os temas e mostra que, então, foi escolhido a dedo e foi muito produtivo. E como o primeiro evento que eu participo
do lado de cá da Absolar, toda a receptividade de todos. Fico muito feliz e muito animado para os próximos eventos e as próximas ações que a gente vai ter. Eu estou como associado da Absolar provavelmente há uns 7, 8 anos, e foi um movimento que aconteceu naturalmente. A gente participou de algumas ações, e eu acredito muito no modelo associativo, né? A gente precisa defender nosso mercado, a gente precisa... A Bárbara citou mais cedo o quanto a falta de uma reclamação formal causa uma não melhoria, vamos dizer assim, de uma possível oportunidade que a gente tem. Então, a gente precisa de uma associação forte, de ouvir a todos, de poder usar a associação como ser a linha de frente para falar, defender nossas pautas. E isso a Absolar ela faz com primazia. Então, é muito bom poder colaborar. E eu convido a todos que venham participar, porque vai ver que, de fato, é um trabalho efetivo, é um trabalho técnico, é um trabalho ponderado, que não tem muito... talvez a gente não busque tanto os holofotes por si só, e busca muito a efetividade. Então, é muito importante a presença de todos, e para a gente ter uma associação forte. Eu posso falar isso como 8 anos aí de associado, e agora do lado de dentro como vice-coordenador, e agradeço muito a confiança do Rodrigo, do Chico, do Maielo, para fazer esse convite. É uma honra poder levar o nome da Absolar também no nosso estado de Goiás. Obrigado, Pedro. Vocês veem que o Pedro, de caçula, na Absolar ele não é caçula, né? Na Absolar ele é graduado já, digamos assim. Mas agora na coordenação ele é recém-chegado, e só nesse sentido que eu quis comentar. Mas ficamos muito contentes, então, e esperamos que vocês tenham gostado do evento. Para nós foi um sucesso poder recebê-los. E já se preparem para as próximas edições. Aí o Walter vai ajudar a gente aí com a chamada para o pessoal para as próximas. A gente fica à disposição aqui. Obrigado mais uma vez e até lá. Ok, agradeço, Rodrigo, pelas referências elogiosas. E o Absolar Meeting é um evento da Associação Brasileira de Energia Solar, Fotovoltaica, e a Absolar. E eu, e assim como já foi dito aqui, deixamos o convite para todos no mês que vem, no dia 10 de abril. A Absolar realizará em São Paulo o evento Mercado Livre Absolar. Será na Faria Lima, Centro Financeiro do Brasil, reunindo geradores e grandes consumidores. E para saber mais sobre esses e os demais eventos da Absolar, acessem eventos.absolar.org.br. E assim vocês não perderão nada. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela participação de todos.